Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Processamento de Alimentos para Curiosos, um programa feito em parceria pela Faculdade de Engenharia de Alimentos. Um programa feito em parceria pela Faculdade de Engenharia de Alimentos. Desculpa. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Processamento de Alimentos para Curiosos, um programa feito em parceria pela Faculdade de Engenharia de Alimentos e pela BIA, Associação Brasileira de Indústrias de Alimentos. A temporada de 2023 está só começando e vem cheia de novidades. O programa de hoje foi feito dentro de uma indústria de alimentos. E quem vai mostrar tudo isso para a gente é o professor Julian. Bem-vindo, Julian. Está com você. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui. Estamos muito animados para mais uma temporada do Processamento de Alimentos para Curiosos. E, pessoal, participem com a gente, mandem suas dúvidas, perguntas aqui no chat. E hoje nós vamos falar sobre a produção de pães e você vai conhecer esse processo diretamente da fábrica. Olha só! Boa tarde ao pessoal que nos assiste ao vivo. A série de programas Processamento de Alimentos para Curiosos está de volta e nessa temporada nós vamos continuar passeando pelos diferentes processos que as indústrias de alimentos fazem na busca de obter alimentos seguros, saudáveis e saborosos. E a grande novidade dessa temporada é que agora nós vamos para dentro das linhas de produção das indústrias para ver ao vivo como são esses processos. E o nosso primeiro programa é sobre um produto que está na mesa de quase todas as pessoas no Brasil e no mundo, seja no café da manhã, no almoço, no lanche, no jantar, em casa ou na rua. É o pão. E por isso, a gente foi visitar a indústria de panificação Wickbold, em sua fábrica localizada em Hortolândia, que fica pertinho de Campinas, interior de São Paulo. Lá, nós pudemos acompanhar toda a produção de pão de forma e vamos trazer aqui muitas imagens desse processo. Além disso, nós tivemos a companhia do engenheiro de alimentos Luciano Avona, que trabalha há 18 anos nas linhas de produção da Wickbold e, portanto, ele conhece tudo e mais um pouco sobre a produção industrial de pão. Vamos nessa? Vamos lembrar que um dos grandes problemas que motiva a existência da indústria de alimentos é como produzir e conservar alimentos para suprir as necessidades de uma população de bilhões de pessoas. Na temporada passada, a gente mostrou como se produzem alguns alimentos em casa, como iogurte, molho de tomate, alimentos congelados. E, ao mostrar os processos domésticos, a gente foi vendo as dificuldades que haveria em aumentar essa produção milhares ou milhões de vezes, pensando em alimentar não apenas a nossa família, mas toda a população. E com isso, a gente apresentou para vocês alguns dos métodos mais usados para a conservação de alimentos. Então, a nossa pergunta de sempre, que continua, é: como produzir ou conservar grandes quantidades de alimentos? E essa pergunta hoje será direcionada justamente à produção de pão. Ô Luciano, fala uma coisa pra gente. Quantos pães esta fábrica produz por dia? Professor Julian, a gente é capaz de produzir mais de 1 milhão de pães dia. 1 milhão de pães por dia? É mole? Será que isso é possível? Que semelhanças e que diferenças esse processo tem com o processo de fazer pão na nossa casa? Bom, nossa estratégia nos nossos programas do ano passado sempre era mostrar uma receita caseira do produto com seus ingredientes e etapas e ir vendo como cada etapa da receita caseira tem as suas dificuldades. E assim, entender como a indústria de alimentos pode realizar essa etapa em uma escala muito maior com eficiência e segurança. Então, tá aí para vocês uma receita de pão caseiro que eu achei na internet, onde os ingredientes são farinha de trigo, leite, água, óleo, açúcar, sal, ovos e o fermento. Existem muitos tipos de pão e certamente a gente pode achar receitas sem leite, sem ovos, com outros ingredientes, ou até mesmo trocando o tipo de farinha, mas, de modo geral, todo pão tem farinha, água e fermento. E aqui estão as etapas da receita. A gente vai passar etapa por etapa
vendo como a indústria realiza cada uma delas em sua linha de produção. E como eu já falei, hoje nós vamos fazer isso com muitas imagens gravadas na indústria e com a participação super especial do Luciano, o engenheiro de alimentos que cuida do processo na Wickbold. E para começar nossa conversa, eu quis saber do Luciano quais as principais diferenças entre fazer pão em casa e fazer pão em uma indústria. Luciano, eu te conheço há quase 30 anos. E eu sei que, além de trabalhar numa indústria de panificação, você também gosta muito de fazer pão na sua casa. Quais as diferenças entre fazer pão em casa e fazer pão numa indústria de alimentos? Bom, respondendo de minha pessoa, né? Em casa é hobby, é diversão, né? Então você não tem pressa, tá? Você pode fazer uma fermentação lenta se você quiser, tá? E você faz exatamente por batelada. Então você vai lá, vou fazer um pão, você faz a batelada para um pão, né? Na fábrica é automatizado, é um processo contínuo, né? Então a gente faz, por exemplo, 10.000 pães hora, né? A diferença é a automatização, né? Então em casa a gente sofre sovando a massa, né? Tem algumas dicas que depois a gente fala sobre isso para não sofrer, mas aqui a gente tem uma maceira, né? Então a gente é capaz de bater 1.000 pães de uma vez só, numa batelada. Então em cerca de 15 minutos a gente consegue bater 1.000 pães, né? Em casa não, meia hora para bater um pão, né? E tem todo o controle que a gente na indústria tem que ser padronizado, né? Não adianta você colocar um pão de cada cor na gôndola, não adianta você... senão você perde o consumidor. É padrão. Então, é processo contínuo e padrão. A gente vai começar, então, falando dos ingredientes do pão. Quem faz pão em casa, com certeza gosta de usar uma boa farinha, fermento e demais ingredientes, porque todos eles são importantes para resultar em um bom produto. E na indústria, não tem como ser diferente. Os ingredientes devem ser de qualidade e, é claro, está dentro da validade para produzir pães conforme especificado na receita. E, para produzir todo aquele pão que o Luciano comentou, estamos falando de toneladas de ingredientes usados a cada dia. Por exemplo, vejam o que é, nesse caminhão que vocês estão vendo aí, o fornecimento de farinha para uma linha de produção de pão. É literalmente um caminhão de farinha. Então, uma indústria de panificação tem que cuidar da qualidade de cada ingrediente, de sua formulação, que nada mais é que uma receita. E para isso, as indústrias de alimentos costumam ter setores de controle de qualidade. Eu visitei o controle de qualidade da Wickbold e lá o Luciano nos fala um pouco sobre essa área tão importante de uma indústria de panificação, mas também de qualquer indústria de alimentos. Então, Luciano, eu queria saber de você quais são os cuidados que uma indústria de panificação como a Wickbold tem que tomar com seus ingredientes para ter um bom pão como produto final. Professor Júlio, exatamente como você falou, né? A gente também escolhe como fazer pão em casa, a gente escolhe os nossos ingredientes, tem que ser os melhores ingredientes, tá? Então todos os fornecedores eles são auditados, eles seguem normas rigorosas e especificadas, tá? Documentos que nós passamos para eles com todos os critérios de qualidade que devem ser seguidos. É isso aí, gente. Então, um bom pão começa por ingredientes de qualidade que têm que ser totalmente certificados, como o Luciano comentou. Olha só quantos detalhes uma indústria precisa levar em conta no controle de seus ingredientes. E, claro, a responsabilidade de alimentar milhões de consumidores exige que esses cuidados sejam muito maiores do que em casa. Agora, com os ingredientes devidamente aprovados, seja em casa ou seja na indústria, é o momento de misturá-los nas quantidades da receita. E claro que essa etapa que na nossa casa a gente faz em um recipiente, ou em cima da bancada, ou em cima da mesa, geralmente com as mãos, em uma indústria vai precisar de máquinas capazes de misturar e sovar grandes quantidades de massa de forma automatizada e sem manuseio, afinal nossas mãos também podem ser uma fonte de contaminação por micro-organismos. Então nós vamos ver, para começar, a máquina que realiza o batimento da massa lá na indústria. Vamos ver?
eu quero que vocês reparem na quantidade que é batida em um processo e prestem atenção que no momento em que a máquina se abrir e a massa sair, vocês vão poder ver a máquina por dentro com os mecanismos que ajudam no batimento dessa massa. Vocês repararam nas hélices, entre aspas, dentro da máquina? Elas que ficam girando durante o processo, batendo a massa para que ela saia do jeito que vocês viram, pronta para a próxima etapa do processo. Mas ainda temos muito que falar sobre essa etapa, que equivale à sova manual que nós fazemos em casa. E aí, eu quis saber do Luciano quais as diferenças entre a sova manual e a sova industrial. Ele falou sobre isso e ele emendou o assunto destacando uma das coisas mais importantes que deve acontecer na fabricação do pão, seja em casa ou seja na indústria. Vamos lá, Luciano. Qual o segredo da sova da massa e como que a gente consegue transferir esse procedimento para a indústria? Como sovar industrialmente uma massa de pão com a mesma eficiência e qualidade que a gente faz a casa? Vamos lá, fiquei de dar a dica, né? Para não sofrer, para não precisar sovar a massa até começar a sair as primeiras gotículas de suor da testa, deixa a farinha descansando com água numa mistura bruta por 2 horas. O processo chama autólise, tá? Então ela vai formar rede de glúten sozinha. E essa é a função da sova, tanto em casa, no braço, quanto na maceira ou amassadeira, na indústria. É a formação de uma rede de glúten bem estruturada, premissa para sair pão. E não há equipamento que meça se ela está bem montada ou não. A rede sem um pão não sai sem a rede de glúten bem montada. Quando você estica a massa, o padeiro é um cara romântico, né? Ela tem que estar em ponto de véu, parecendo um véu de noiva, parecendo uma luva de látex. Sem isso daí, não sai pão. Tá? Na indústria, o que é o glúten, né? A rede de glúten é proteína. Proteína não gosta de calor. Então, a principal preocupação da sova, da mistura da massa na indústria, é com a temperatura final da massa. É bom não passar dos 27 graus, tá? Senão desnatura a proteína e essa rede de glúten ela não forma. Tá? No mais, é igual. Uma mistura em velocidade lenta, para começar a incorporar água, para misturar todos os ingredientes, e depois, numa velocidade bem mais rápida, para daí sim fazer a sova e organizar a rede de glúten. Vocês viram então que o Luciano falou que a principal função do processo de sovar a massa é criar uma rede de glúten, que é indispensável para garantir a estrutura, a textura e a consistência de um pão. E o Luciano mencionou que glúten é proteína, então nós vamos ver um pouquinho mais de detalhes sobre o que é essa rede de glúten e como ela se forma. O trigo, do qual se faz a farinha usada na fabricação do pão, ele contém naturalmente 2 proteínas, a gliadina e a glutenina. E no processo de sova, essas 2 proteínas se ligam, formando exatamente aquilo que nós chamamos de glúten. E é gerando essa rede de glúten com a estrutura desejada que nós conseguimos depois produzir um pão de qualidade. Uma vez que a massa foi formada, devidamente sovada, a rede de glúten está criada e o pão vai começar a tomar sua forma. Na receita de pão caseiro, o que a gente faz é deixar a massa descansando por um certo tempo, para depois a gente poder separar essa massa em pedaços, pensando na forma e no tamanho dos pães que a gente quer fazer. Na indústria, também é necessário dividir essa massa em porções, pensando que cada uma delas vai dar origem a um pão, no caso um pão de forma. Então, vamos ver como acontece a divisão dessa massa até o momento em que cada futuro pão é colocado já em uma forma onde ele vai ser assado. Viram que legal, né? Vocês viram então como toda aquela massa foi separada em várias porções com tamanho uniforme e um formato também padronizado. Afinal, cada um daqueles rolinhos de massa que acabou dentro de uma forma é o que vai se transformar em um pão. E agora nós vamos para a parte do processo em que o pão precisa crescer. Mas como é que o pão cresce?
O que está acontecendo na massa para que isso seja possível? A resposta é fermentação. Quem assistiu nossos programas do ano passado viu que a fermentação é um dos métodos importantes de conservação de alimentos, pois ela faz que os alimentos se tornem meios mais ácidos, o que é um problema para muitos micro-organismos responsáveis pela sua deterioração. Mas a fermentação não tem apenas esse papel. As transformações que ocorrem em uma fermentação também podem ser responsáveis pela formação de sabor, de aroma, de textura e outros atributos importantes para diversos alimentos. No caso do pão, o micro-organismo responsável pela fermentação é uma levedura da espécie Saccharomyces cerevisiae, que também é a responsável pelas fermentações na produção de cerveja, de vinho e de outros produtos. Em outros produtos, a fermentação pode ser realizada por bactérias, como é o caso do iogurte, do picles e de outros. É a fermentação que faz o pão crescer, praticamente dobrando o seu volume. Mas, para entender como isso acontece, vamos voltar e olhar para os ingredientes da receita. A receita de pão caseiro que eu achei e trouxe aqui para vocês, ela leva açúcar. Os açúcares, como é o caso da glicose, da sacarose e de outros, são usados pelos seres vivos, desde os humanos até as leveduras, para obtenção de energia necessária para o funcionamento do organismo e para o seu crescimento. Mas o principal ingrediente de qualquer receita de pão é a farinha. A farinha também contém açúcares. Porém, na farinha, essas moléculas de açúcar elas estão ligadas entre elas, formando moléculas muito maiores, como essa que vocês estão vendo aí embaixo, que a gente conhece como amido. E as leveduras não são capazes de quebrar essa molécula de amido para poder se alimentar do açúcar. E isso só se torna possível graças a outras substâncias chamadas de amilases. Amilases são enzimas e elas têm a capacidade de quebrar as moléculas de amido, gerando moléculas de açúcares, como a glicose, que aí sim as leveduras conseguem usar como fonte de energia. Pergunta: a farinha de trigo já contém amilase? Sim, mas às vezes não a quantidade suficiente para quebrar todo o amido necessário para que as leveduras tenham o açúcar que elas desejam, que elas precisam consumir. Por isso, é comum a adição de amilase em algumas formulações de pão. Assim, a massa sovada vai ter açúcares suficientes para alimentar as leveduras. Mas onde estão essas leveduras? No fermento, que faz parte da receita. Então, olha só o que as leveduras fazem. Elas pegam as moléculas de açúcar e a transformam em etanol, ou seja, álcool e gás carbônico, o CO2. Agora, imaginem o gás carbônico sendo formado dentro da massa. Ele é um gás. Então, quando ele se forma, vão aparecendo bolhas de gás carbônico e com isso a massa vai inchando, ou seja, crescendo. Portanto, o que causa o crescimento do pão é a formação de bolhas de gás carbônico durante a fermentação. E quais são as condições ideais para uma boa fermentação? Eu já estava com saudade do Luciano, então vamos ver o que ele tem a dizer sobre isso. Luciano, a temperatura durante a fermentação é um parâmetro importante? Ela é controlada? Sim, tanto a temperatura quanto o tempo e a umidade. Tá? O fermento, ele é igual a gente, ele gosta de sauna. Tá? 36 graus Celsius a 38 graus Celsius é a temperatura ótima de crescimento da levedura, da Saccharomyces cerevisiae. Né? A umidade é para o pão crescer mais fácil, ficar brilhante. Tá? E o tempo, o pão
bom é o que tem pouco ou quase nenhum fermento. Então, quanto mais longa a fermentação, mais gostoso. Tá? Então, quando você coloca menos fermento, a tendência é ser mais gostoso. Muito interessante. Então, o que o Luciano nos respondeu nos faz lembrar que as leveduras, como tantos micro-organismos, gostam de temperaturas agradáveis e de água para se desenvolverem de forma adequada. Mas e o álcool que é formado? Ele também fica misturado na massa? Mas que eu saiba, pão não tem álcool. Será que o Luciano consegue nos explicar o que acontece com esse álcool? Ele fica? Ele vai embora? E como? Luciano, uma fermentação de uma massa, ela produz etanol. Mas explica uma coisa, como é que então não tem etanol no pão? O pessoal está preocupado de parar em blitz depois de comer pão, né? Bom, realmente a fermentação é a fermentação alcoólica, assim como a da cerveja, do vinho, né? Por que não fica o álcool no pão? Primeiro porque a gente não quer álcool no pão, diferente da cerveja, que a gente quer o gás carbônico e o álcool lá presentes, né? O álcool, ele é volátil, né? A temperatura ambiente, já sendo jogado aqui em cima da mesa, ele já vai evaporar sozinho. Imagina dentro do forno que o pão chega a mais de 92 graus Celsius, o seu miolo, né? Então ele é evaporado totalmente dentro do forno. E é legal que o álcool ele dá um saborzinho lá na massa, assim como todos os outros compostos que são formados na fermentação, né? E a evaporação dele, a evaporação de parte da água que é adicionada e a expansão do gás carbônico, também proveniente da fermentação alcoólica, eles são responsáveis pelo segundo crescimento de um pão, que a gente chama comumente de salto em forno. Tá? Então ele sai da câmara de fermentação numa altura X, ele vai ficar X mais 2 dentro do forno e dá aquele aspecto lindo. Tá aí. O álcool ele é produzido na fermentação, mas ele vai embora depois sendo evaporado com as altas temperaturas que a gente vai ter no forno. E é exatamente para o forno que nós vamos agora. Vejam como o pão cresceu dentro da forma. E é assim que ele vai ser transportado automaticamente para dentro de fornos enormes. Lá tem fornos de 36, de 54 metros. Esses fornos devem ter a capacidade para assar todos os pães que a indústria produz no dia. Vamos ver esse forno? Desde a saída da fermentação, entrada no forno até a saída do forno. Olha lá. O tempo, a temperatura, a umidade, a ventilação de ar dentro do forno também tem que ser controlados, pois, dependendo do tipo de pão, essas condições do processo podem mudar. Saindo do forno, o pão está quase pronto para ser distribuído para os pontos de venda. Então o pão já assado, ele está saindo do forno bem quente, é claro. Por isso, antes de ser colocado na embalagem, ele precisa dar uma resfriada. E o resfriamento ele é realizado de forma simples, deixando o pão pelo tempo necessário em temperatura ambiente. Em casa, a gente faz isso simplesmente deixando o pão em cima da mesa ou da bancada. E como uma indústria faz a mesma coisa no meio de uma linha de produção de milhares de pães? Vamos dar uma olhada? Vocês viram então que enquanto o pão é transportado por essas torres enormes que vocês estão vendo aqui no meu lado, ele vai esfriando até estar pronto para ser embalado. Mas antes da embalagem, ele ainda tem que passar por um equipamento que asperge, que joga álcool na sua superfície, com o objetivo de retirar o excesso de sorbato. Mas o que é esse sorbato? De onde ele vem? E para que ele é usado? Conta aí pra gente, Luciano. Luciano, o pão feito na indústria, ele tem alguns aditivos que a gente não coloca em casa. Por exemplo, sorbato. Qual a importância do sorbato na produção do pão? E existem quantidades limites que pode ser adicionada? Sim, né? Na indústria, a gente precisa garantir a segurança do consumidor. Tá? Então, a gente não quer que o pão chegue embolorado para o consumidor. Quando a gente faz em casa, em geral, a gente consome no mesmo dia, no máximo no dia seguinte. Tá? O que a gente pretende na indústria?
Primeiro, que o pão não embolore. Aí sim pode causar algum dano para o consumidor. Tá? E a gente quer dar acesso, né, aos consumidores dos pontos mais distantes. Né? Brasília, Nordeste, Porto Alegre. Né? Então, a gente tem que garantir que ele tenha uma vida de prateleira sem embolorar até chegar nesses consumidores. E, claro, a gente também tenha tempo de exposição de venda desses produtos. Né? O que é o sorbato? O sorbato ele é um conservador seguro, tá? E o limite de uso é de 1 grama para cada quilo de produto acabado. Isso é o limite. Não precisa usar isso para ele durar 20 dias. Tá? Bem interessante essa explicação do Luciano, porque muitas vezes a gente vê uma lista de ingredientes em uma embalagem de pão ou de outro alimento industrializado e não sabemos qual a sua importância no produto. Neste caso, nós vimos que o sorbato ele é importante para que o pão possa ser conservado por mais tempo que um pão caseiro, garantindo sua qualidade e a segurança do consumidor. E assim nós vamos chegando ao final do processo de fabricação do pão de forma. O pão já assado, resfriado a temperatura ambiente, é fatiado em uma máquina e finalmente colocado em sua embalagem plástica, também automaticamente. Mas eu ainda quis saber do Luciano se existe mais alguma preocupação na indústria que exija outro tipo de controle do pão antes da embalagem e da sua distribuição. Vamos ver o que ele diz? Luciano, que cuidados a gente tem que tomar com o pão já pronto, mas antes de embalar e distribuir nos pontos de venda? Bom, os pães do forno eles saem quase estéreis. Há bolores e leveduras termoresistentes. Né? O importante é evitar o máximo possível a manipulação pós-forno, em ambiente limpo, né? E tempo suficiente para ele resfriar. Tá? Se eu não der o tempo suficiente para ele resfriar, e a etapa do resfriamento a gente não fala só de temperatura, a gente fala também da equalização de umidade entre o produto e o ambiente. Né? O que vai acontecer? Dentro do saquinho, ele vai continuar evaporando, perdendo água. Essa água vai condensar no saquinho, voltar para o produto e ficar disponível para os bolores. Né? Então a gente vai ter com certeza um shelf menor se ele não estiver bem resfriado. Outra preocupação grande, o único PCC nosso, detecção de metal. Tá? Ele passa por detector de metal, né? E depois a parte de lacração. Né? Ele tem que estar bem lacrado e com a data de validade corretamente e bem legível para o consumidor. Olha só, o Luciano aproveitou para comentar também sobre a importância do tempo de resfriamento que a gente viu um pouco antes. E ele também falou da necessidade de ter detector de metais antes da embalagem. Além disso, o Luciano usou a expressão PCC. O significado de PCC na produção de alimentos é ponto crítico de controle. O PCC é uma etapa do processo que exige aplicar medidas preventivas para reduzir ou eliminar um determinado risco à saúde do consumidor. Sendo assim, a detecção de metais, como ele disse, é um PCC na fabricação de pão. E finalmente, nós vamos ver o pão de forma sendo automaticamente embalado. E assim, o pão de forma pode ser levado a supermercados, padarias e outros pontos de venda em todo o país, em condições adequadas para sua conservação e consumo. A gente queria mais uma vez agradecer a Wikibold por receber a equipe do processamento de alimentos para curiosos na sua fábrica em Hortolândia, por ter nos permitido e ajudado a mostrar com fotos e com vídeos como é o processo industrial de produção do pão de forma. E é claro, vai um agradecimento muito especial ao Luciano, que nos acompanhou em toda a visita e também respondeu a várias perguntas nossas e certamente de vocês, os curiosos que estão nos assistindo. Mas o programa de hoje ainda não acabou. Agora nós vamos ler e vamos tentar responder as perguntas que vocês curiosos estão fazendo pelo chat aqui no YouTube da FEA.
Olá, Júlia, muito obrigado pela sua apresentação aí. Foi muitas imagens bonitas, né? E eu gostaria de perguntar para você como foi essa sua experiência. O que você achou de estar, né, mudando esse padrão do programa e trazendo o processamento de alimentos para curiosos de dentro de uma indústria? Oi, Nina, boa tarde. Bom, eu estava esperando já de cara uma pergunta sobre processamento de pão, mas a primeira pergunta ela vai muito além. Eu acho uma experiência incrível. A gente fez alguns programas da série no ano passado, foram 5 programas, mas todos eles foram, vamos dizer assim, em estúdio. E a gente sentia a falta de levar a informação para quem está nos assistindo, mas também levar uma informação com imagens, para que as pessoas pudessem ver de fato como é um processamento de um alimento dentro de uma indústria, que às vezes as pessoas não têm acesso, né, a esse tipo de informação, de imagem. E, além disso, fazer isso com a companhia, né, com a presença de uma pessoa como o Luciano, que é um especialista no assunto, né? No caso, ele trabalha há 18 anos com processamento de pães, né? Trabalhou em padarias antes, né? Além de ser um grande amigo meu, é claro. Então foi uma experiência muito, muito gostosa, muito boa, né? Muito divertida. Né? E eu espero que a gente tenha conseguido, com toda essa vivência ao vivo, presencial de uma indústria de alimentos, trazer um pouquinho para quem está nos assistindo agora e para quem vai nos assistir, porque o programa vai ficar gravado, o que é a indústria de panificação por dentro. Ok, muito obrigada. Bom, nós temos então agora as perguntas aí dos nossos curiosos. Então, vamos responder as perguntas dos nossos curiosos. Bom, a primeira pergunta que eu tenho aqui é da Ingrid Lopes, que pergunta: como fazer pão sem glúten para as pessoas que são intolerantes ou que não querem consumir glúten? Muito bem, né? Então, Ingrid, você viu que a gente apresentou um programa em que o processo que a gente mostrou é o processo de fabricação de um dos pães que a Vic Bode, no caso, produz, mas que as indústrias de panificação produzem, que é o pão de forma branco com farinha de trigo. Então, vamos lá. O glúten, como a gente comentou no nosso programa, ele se forma porque ele vem de 2 proteínas que estão presentes justamente na farinha de trigo. Então, se a gente quer pão sem glúten, a gente tem que substituir, em primeiro lugar, a farinha de trigo. Bom, mas a farinha de trigo, a farinha, ao mesmo tempo, ela é a fonte do amido, que dá origem aos açúcares, que a levedura vai ter que usar para fermentar e produzir o gás carbônico. Ou seja, uma das coisas que tem que ser feitas para fazer pão sem glúten é usar uma farinha que não tenha glúten. Farinha de trigo tem glúten, então a opção é usar uma farinha de uma outra fonte. Aí tem opções como farinha de arroz, farinha de milho, farinhas de amêndoas, grão de bico, enfim, vão ter que procurar uma farinha de uma outra fonte vegetal, de um outro grão, de uma outra planta, que não contenha a gliadina e a glutenina que dão origem ao glúten. Então, essa é uma das premissas, das coisas que obrigatoriamente tem que se fazer para não ter glúten. Mas, aí vem outro problema, né? A gente comentou que a existência do glúten, a formação do glúten, também é responsável por uma das características desejadas do pão, que é a consistência, é a formação daquela rede com elasticidade característica do glúten, que é importante para que se possa incorporar as bolhas de CO2, para que se tenha a consistência, a textura de um bom pão. Então, como fazer isso se não tem glúten? E aí, as opções que surgem é o uso de outros ingredientes. Eu vou dar um exemplo, que são ingredientes chamados gomas, que são
que são carboidratos, que também podem ser de fontes naturais, e que acabam sendo adicionadas a uma mistura de farinhas, uma farinha não de trigo, mas de outra farinha, junto com essas gomas, e isso é que junto com a farinha vai ajudar a dar elasticidade à massa. Tá? Então, essa é um exemplo do que acaba tendo que se fazer, e as indústrias de alimentos, elas já estão produzindo pães sem glúten devido a essa demanda que existe, né, que você comentou, pessoas que têm intolerância e pessoas que, por opção, também não querem consumir alimentos sem glúten. A indústria já está absorvendo essa demanda e produzindo pães com essas alternativas. Espero ter ajudado aí a esclarecer. Tá, obrigada, Júlia, pela resposta. Vou me entrar aqui e fazer um comentário, tá? Que eu acho muito interessante é que a versatilidade das adaptações tecnológicas que a indústria de alimentos hoje busca para atender demandas dos consumidores das mais variadas, né? Imagino que era ser uma pessoa há 30 anos atrás com intolerância à lactose ou intolerância ao glúten, né? E hoje você tem uma gama de produtos, né, disponíveis de lactose free, glúten free, para atender essas demandas, né? Então, eu acho que a inovação vai acompanhando aí os processos da indústria como um todo, né? Então, acho que... Bom, mas então a gente tem mais aqui algumas perguntas, né? Uma pergunta não tem o nome, vem de Mail News. O que é e como funciona o fermento químico? Certo, fermento químico, tá? Em pó, né? Então a gente encontra no supermercado tanto o fermento biológico, né? E aí ele pode vir de diferentes formas, e tem o fermento químico, que é aquela latinha, né? Então, para começo de conversa, né? A gente falou no programa de levedura, e levedura é o que a gente chama de fermento biológico. Fermento químico não é levedura, fermento químico não é um micro-organismo. Então, isso significa que o processo de crescimento da massa num pão ou qualquer produto feito com fermento químico, ele não vai ocorrer pelo que a gente chama de fermentação, que é aquela reação química que eu mostrei para vocês, o açúcar se transformando em álcool e em gás carbônico. Muito bem. O que é fermento químico? Aquilo que a gente chama de fermento químico. Ele é uma mistura, né, composta basicamente por bicarbonato de sódio e um ácido. Tá? Que ácido? Um ácido leve. O que é um ácido leve? Por exemplo, o ácido cítrico. O ácido cítrico é um ácido que está presente naturalmente em laranja, em limão. Então, estamos falando de uma coisa que não é algo artificial, que não seja comum em alimentos. Então, essa mistura de bicarbonato e de ácido, quando o fermento químico, quando isso é adicionado numa massa, vai causar uma reação química, e um dos produtos dessa reação química é justamente o gás carbônico. Então, o que a gente chama de processo de fermentação química, que, repito, não é tecnicamente uma fermentação, é uma reação química que libera gás carbônico, da mesma forma que a fermentação biológica, e esse gás carbônico ele vai ter o mesmo papel que a gente viu aqui no processo do pão. Ele vai formar as bolhas de gás carbônico dentro da massa, e esse gás vai se expandir e vai fazer a massa crescer, né? Então, isso é fermento químico, tá? Então, é um outro mecanismo diferente da fermentação biológica, da ação das leveduras, mas que também resulta na produção de gás carbônico, que, portanto, faz com que a massa cresça, que é o que a gente quer num pão. Nina, acho que você desligou o microfone. Desculpa. Muito bem, agora nós temos uma outra pergunta aqui, que é da Daiane Lira. E o fermento continua em alta. Tem diferença entre fermento biológico fresco e aquele do pacotinho seco? Bom, obviamente, Daiane, tem diferença porque um é fresco e um é seco. Mas eu sei que não é essa a sua pergunta. Não tem diferença no seguinte sentido: os dois são levedura, os dois são
a levedura Saccharomyces cerevisiae, que é a responsável pela fermentação biológica que a gente viu no nosso programa. Então por que tem aquele fresco em tabletinho e tem um seco que é mais um pozinho? É simplesmente porque, como a gente já viu até em programas da série do ano passado, recomendo que todos assistam, uma das formas de conservação, não só de alimentos, mas de outras coisas, é a remoção da água. Então, a ideia de fazer um fermento seco é remover a água desse fermento para que ele possa durar mais. E aí você pode se perguntar, mas isso não é uma levedura, não é um micro-organismo vivo, né? Como é que eu tiro a água dele e ele continua vivo? Então, felizmente, né, no caso de uma levedura como a Saccharomyces cerevisiae, é possível você fazer uma remoção de água e deixá-la quietinha, tá? Meio adormecida, vamos dizer assim, né? Então, existem termos mais técnicos que é esporulado, né? Mas não preciso chegar nisso, mas deixar ela quietinha, adormecida, para quando eu for fazer o pão, ao misturar esse fermento biológico seco com a água novamente, ela volte ativa, né? Acorde e volte a trabalhar fazendo a fermentação. Mas, essencialmente, fermento biológico seco e fresco, ambos são levedura Saccharomyces cerevisiae. Elas têm a mesma função. Ok, Júlia, muito bom. Agora nós temos uma pergunta da Paula Fagnani, que pergunta o que são bolores e leveduras termorresistentes e se eles oferecem risco à saúde do consumidor. Vamos lá, essa é difícil. Tá? Eu também estou achando. Eu estou quase telefonando para o Luciano para me ajudar nessa, né? Mas vamos lá. Então, bolores e leveduras. Primeiro, né? Bolores e leveduras, ambos a gente coloca na categoria micro-organismos. Tá? Então, nos dois casos, nós estamos falando de micro-organismos, tá? Que, neste caso, quando a gente fala em bolores e leveduras, ou em micro-organismos de forma geral, que vão contaminar o alimento, no caso o pão, nós estamos falando de micro-organismos, obviamente, não desejados. Por que eu estou falando isso antes? Porque a gente falou o tempo todo de uma levedura, que é a Saccharomyces cerevisiae, que é um micro-organismo desejado neste processo. Mas existem outros que não são desejados. A gente não quer que eles estejam presentes no nosso pão. Então, bolor é fungo, tá? Levedura é uma outra categoria de micro-organismo. Então, ambos são micro-organismos. Termorresistentes, eu acho que até a pergunta vem porque o Luciano usou essa palavrinha em alguma resposta que ele me deu. Termorresistente significa que resiste a altas temperaturas. Então, qual é o grande problema aí? O processamento do pão, né, como vocês viram, chega um momento em que a massa já passou pela fermentação, ela vai para o forno. Né? E no forno vai ser aplicada uma temperatura, se não me engano, o Luciano falou, 90 e poucos graus. A imensa maioria dos micro-organismos não sobrevive a 90 e poucos graus. Tá? Assistam o programa do processamento de alimentos para curiosos, capítulo 2, processamento de molho de tomate, que fala muito sobre isso. Está aqui no YouTube da FE. Mas pode haver alguns micro-organismos que ainda assim conseguem sobreviver, mesmo nessas temperaturas altas. Isso é o que se chama tecnicamente de termorresistentes, bolores e leveduras que podem resistir até mesmo ao processo no forno. E eles oferecem riscos à saúde, e aí a gente tem que olhar caso a caso, né? Existem fungos, bolores, que ao se alimentar dos ingredientes do pão, eles vão modificar reações que vão desenvolver outras substâncias que não são boas para a nossa saúde,
ou podem simplesmente produzir substâncias que não são boas para a qualidade sensorial, ou para a textura, ou para a cor de um produto. Então, alguns desses micro-organismos podem ser prejudiciais à saúde, outros podem ser prejudiciais apenas para o aspecto qualidade sensorial do pão. Né? Eu acho que nós tivemos um probleminha técnico com a Nina, tá? Mas ela já está voltando, tá? Daqui a pouco ela vai aparecer de novo aqui, ela já voltou. Tá? Não perdemos nada, Nina. Eu acabei de responder a pergunta e você já pode me fazer a próxima pergunta, né? Então, eu perdi a resposta ainda. Depois você assiste a gravação, a gente fica com mais views no nosso programa. Certo, eu perdi a resposta aí do Se Oferece Risco. Beleza. Bom, a outra pergunta que a gente tem é da Valéria Ferratoni, e ela pergunta: a rotulagem é responsabilidade do engenheiro de alimentos? Bom, acho que eu vou responder e você vai me ajudar nessa, Mina. Eu vou responder ao contrário. O engenheiro de alimentos ele pode ser responsável pela rotulagem. Né? Então, acho que nós aqui, né, a Mina, eu e tem muitos colegas que trabalhamos aqui num curso de engenharia de alimentos na Unicamp, né? E entre as várias coisas que a gente aborda no nosso curso, as questões relativas à rotulagem de alimentos está incluída, né? Então, o engenheiro de alimentos ele sai com uma formação que inclui a competência para trabalhar na rotulagem de alimentos. Existe uma legislação para rotulagem de alimentos, né? Inclusive tem uma legislação bastante recente sobre isso. Nós temos também um programa sobre isso, tá? De novo, voltem lá e assistam. Tá? Sobre rotulagem, novas regras, o que tem que aparecer nas embalagens, e sim, né, engenheiros de alimentos podem ser os responsáveis por essa parte da produção de um alimento industrializado. Muito legal, Júlia. Esse nosso programa, onde a gente falou sobre rotulagem, a gente falou sobre a nova rotulagem frontal. Foi. E na época que nós fizemos o programa, a gente ainda, como estava recém-lançado, a gente não via nenhum produto com a rotulagem frontal. E hoje, a parte de chocolates de Páscoa, muitos aparecendo já com a rotulagem frontal indicada nas embalagens. Então, muito interessante, que acho que o consumidor vai começar a observar isso que a gente discutiu lá no outro programa, né? E então, sim, né? Pode ser. Pode ser responsável, né? Uhum. Agora tem uma pergunta do Edson Trevisan, que está perguntando: quando uma fatia de pão de forma está mofada, tudo bem eu descartar ela e comer as outras? Pergunta que difícil, e eu aposto que o Luciano e qualquer responsável pelo processo, pela qualidade, vai dizer não. Tá? Por quê? Por que não? Tá? Porque a gente consegue observar visualmente, tá? O mofo em um pão, mas isso não garante que a gente esteja conseguindo ver tudo o que está contaminado pelo mofo, que é um nome pouco técnico para fungos, né? Para um micro-organismo que está contaminando o produto. Então, assim, a gente pode ver aquela parte meio branquinha, meio verdinha na superfície do pão, mas a gente pode não estar vendo partes do fungo que vão estar mais para a parte interna do pão e que podem estar lá, e que mesmo que a gente separe o que a gente viu, tá, a gente pode não estar separando parte da contaminação que a gente deixou de ver. Então, assim, sendo muito prudente, né, se a gente tem um alimento embalado que a gente viu um ponto de contaminação, tá, é mais prudente, seguro, recomendável a gente descartar ele por completo. Ok, muito obrigada.
Agora a gente tem uma outra pergunta, que é do Emanuel Vinícius. Sabe dizer por que o PCC do processo é especificamente para metais? Não poderia ser vidro, por exemplo? Essa eu vou ter que perguntar para o Luciano, confesso, tá? Eu vou chutar. E você vai chutar? Bom, vamos chutar então. Né? Por que não? Vou chutar. Chuta aí. Não, por que não vidro, né? Eu acho que me parece, tá? E estou falando como, talvez um pouco como engenheira curiosa, é que na linha de produção você tem parafuso, você tem coisas que são metais, né? Então você pode ter alguma coisa que vem contaminante da própria linha que é de metal. Você não está usando nada de vidro numa linha de processamento. É verdade. Né? Então eu imagino que eu suponho que você tem um controle de metais no final, é bastante comum, focado em controle do próprio processo que possa estar trazendo algum problema para o produto. Né? É bem essa questão aí, um parafusinho que soltou lá do forno, qualquer coisa assim, né? Porque é tudo uma coisa de montagem aí do equipamento, né? Não, perfeito, faz todo sentido, né? Ao longo, a gente teve lá e a gente viu que ao longo das etapas de processamento, né, a massa ela vai passar em máquinas, né, aquela máquina que faz a sova, que tem aquelas pás de metal, depois ela passa por esteiras que são de metal também, os misturadores, as próprias formas onde ele vai ser fermentado e depois assado. Então, assim, o contato do alimento com o metal existe ao longo de praticamente todo o processo, e com vidro, não. Certo. Deve ser. Depois eu confirmo com o especialista. Né? Falei em tese, né? Sim. Falei em tese em geral, né? Agora a gente tem uma pergunta do Vitor. Tá ficando difícil, Júlia. Melhor a gente pedir ajuda para os universitários, hein? Nossa, tá ficando complexo. O pão integral, por conter sementes que, por sua vez, contêm toxinas, o que seria a defesa da planta, por exemplo, na semente de maçã, que irritam a parede intestinal, causando inflamação. Existe pesquisa? Existe pesquisa? Bom, deve existir pesquisa, e aí, Vitor, eu confesso, eu não sou pesquisador especificamente nessa área de toxinas e das consequências que elas causam em nossa parede intestinal. Agora, partindo do pressuposto que sementes, né? Então, primeiro, né, é até interessante falar, né? A gente abordou ali, mostrou um processo de produção de pão de forma branco, mas as indústrias de panificação, como a Wikipedia, hoje estão produzindo pães com algumas dezenas de variedades, inclusive variedades que contêm sementes, castanhas e por aí vai, né? E aí todos esses ingredientes, né, as sementes, as castanhas, todos também tem que passar pelo controle de qualidade, né? Então tudo aquilo que até está uma das perguntas que eu fiz lá no comecinho do programa para o Luciano, de controle de qualidade de ingredientes, eu diria que no caso da gente estar falando dessas sementes adicionadas, havendo o potencial de produção de toxinas, isso tem que ser verificado no controle de qualidade também, né? Então a indústria tem que tomar esse cuidado, porque é claro, né, se ela está colocando no processo um ingrediente que carrega junto com ele uma substância que causa problemas à saúde, isso tem o potencial de trazer um grande problema. Então, sendo um pouquinho especulativo, né, sementes contendo toxinas, sim, elas devem ter o potencial de causar problemas, mas uma indústria de alimentos, tá, de panificação, ou seja lá do que for, ela tem como uma das grandes preocupações olhar para todos os seus ingredientes, não só sementes, né, mas outros ingredientes. Ali a gente tem açúcar, a gente tem a própria farinha, que é o ingrediente principal, e fazer um controle de qualidade garantindo que nenhum deles contenha substâncias que sejam problemáticas para a saúde do consumidor. Eu posso entrar um pouquinho? Por favor.
Eu acho que na questão, né? Eu queria voltar um pouquinho, porque eu perdi, né? Não sei o que você falou, então eu quero dar um palpite. Na questão dos termorresistentes, que eu acho que passa por essa mesma questão, né? Os ingredientes são controlados, né? E quando você está falando isso de micro-organismos que podem gerar, a gente tem que ter o design validado para o processo específico. Então, o design de tratamento térmico da indústria, ele tem um micro-organismo-alvo, que é o que tem que ser controlado, e ele serve como base, né, para a segurança do processo. Então, assim, os processamentos térmicos, eles são validados para o processo que a gente faz, né? E no caso específico, deixa eu buscar aqui essa pergunta, porque eu estou controlando várias coisas aqui, na questão dos processos de causam inflamação. Os causadores de inflamação, hoje, eles são muito pesquisados, né? Mas eu não tenho pesquisa, não tenho resposta sobre se tem pesquisa sobre a inflamação causada por componente específico da maçã, né? Ou da semente da maçã, mas, sim, tem muitas pesquisas nesse sentido e muitos experimentos in vitro, por exemplo, com célula caco, são experimentos que conduzem essa avaliação da possibilidade de intoxicação. Eu sei responder algumas na minha área, mas não é dessa, mas eu acho que deve existir, sim, pesquisas, especialmente dessas novas formulações, especialmente necessita, né, das novas formulações, a identificação da formação ou não desses compostos que podem ser aí antioxidantes, que podem ser inflamatórios ou anti-inflamatórios, qualquer coisa desse jeito. Tá? Bom, Júlia, espero que a gente tenha atendido aí a dúvida do Vitor, certo? E agora a gente tem uma outra pergunta, que é do Abraão Sacramento Amaral. Os tecnólogos em agroindústrias também podem fazer rotulagem? Certo. Eu estou olhando aqui, né? E eu não sei, na verdade, eu não sei se o Abraão ele fez uma pergunta ou uma afirmação, né? Porque eu acho que termina com um ponto de exclamação, né, Abraão? Mas se você, na verdade, está afirmando, e sim, né, a resposta é sim, né? Quando eu falei que o engenheiro de alimentos eles têm a competência de trabalhar com a rotulagem do produto, eu não quis dizer que só o engenheiro de alimentos tem essa competência. Existem outras profissões, como a de tecnólogo em agroindústria, ou tecnólogo em alimentos, que eu imagino que sim, que também têm essa competência e podem exercer essa função em uma indústria de alimentos. Tá? Então, não sei se realmente você estava afirmando isso, reforçando, perguntando, mas se você estava afirmando, eu concordo com você. Se você estava perguntando, a nossa resposta é que sim. Ok, pessoal, parece que nós não temos mais perguntas. Temos? Temos alguma pergunta aí do grupo chegando? Aqui, as que eu fui recebendo, eu fui tratando. Vamos ver aqui no nosso chat no nosso chat de perguntas aqui. A resposta é essa mesmo. Recebi resposta aqui. Estamos sem perguntas no momento, certo? Beleza. Você tem alguma pergunta, Mirna? Eu não tenho mais perguntas para fazer, não, certo? Eu acho que assim, só vale a pena a gente reforçar, né? E a gente conta com vocês que assistiram ao programa, espero que vocês tenham gostado, lógico, né? Que o programa ele fica aqui gravado no canal de YouTube da FEA, tá? Então, assim, se vocês gostaram, divulguem para seus colegas, tá? E divulguem esses colegas assim, não necessariamente que eles trabalhem na área de alimentos, até o contrário, né? Isso aqui é um programa pensado para curiosos e a gente quer levar isso para pessoas que não são da área de alimentos e que realmente têm dúvidas sobre como funciona o processamento numa indústria, quais são as diferenças com o que a gente faz na nossa casa. Então,
essa é a ideia que nos motivou, né, Nina, a começar esses programas, e a gente espera que eles estejam cumprindo um pouquinho da sua função, né? Então, fica gravado e também fica aí o recado que a gente tem vários episódios gravados no ano passado que estão aí disponíveis, né? Então, a gente fez uma lembrança de alguns deles hoje, estão lá para assistam, que eles são super interessantes, falam sobre conservação, sobre alguns processos. Então, acho que vale a pena olhar todos eles. Muito bem, então acho que a gente vai chegando ao final aqui, né? Eu também, porque a gente faz um controle dos dois lados aqui, também estou recebendo a informação aqui que o programa está sendo parabenizado pelo novo formato, que as pessoas que estão assistindo estão comentando que gostaram bastante desse novo formato, né? É o que a gente gostaria de manter. E também a gente gostaria de convidar as indústrias de alimentos, né, que queiram colaborar com a gente, que será um prazer enorme visitar as indústrias e fazer os programas em parceria, né, que seria muito interessante que este fosse o nosso piloto, né? Então, agradecemos a oportunidade aí com a Wikibold, né? Agradecemos ao Luciano e que esse seja um piloto para nossa vitrine, né, para conseguir convidar mais gente para estar participando com a FEA e com a BIA nessa empreitada de levar conhecimento à população sobre o processamento de alimentos, né? E que mais a gente tenha curiosos aí interessados em compartilhar isso. Então, participem, divulguem, convidem os amigos para assistir, né? E eu reforço essa ideia do Júlia, no sentido que é óbvio, quem é da área contribui com perguntas, né? Mas é bastante interessante a gente conseguir furar esta bolha só da área, né? Para levar esse conhecimento para mais gente, né? E eu quero também aproveitar, Júlia, uma coisa que a gente nunca falou aqui, né? Agora que está sobrando tempo, vamos embora. Vai. Está sobrando tempo, né? Nós temos nossas especialidades de pesquisa, né? Somos engenheiros de alimentos, os dois, mas a gente não tem profundidade científica em todas as áreas, né? Então, eventualmente, a gente pode não saber, a gente vai perguntar e contar depois para vocês, certo? Acho que é muito, muito rica essa troca, né? De ouvir as dúvidas que vêm também, e inclusive para a gente poder criar os novos programas, etc. Né? É verdade. Então, legal tudo isso que você falou, Nina, e também já avisando vocês, viu, gente? A gente está começando esse novo formato do programa, tá? Nós vamos fazer outros programas com o mesmo formato, com imagens, com conversas com pessoas da indústria. Nós já estamos com alguns outros temas, com outras indústrias já em processo de conversa para preparar novos programas. Então, fiquem atentos às nossas redes sociais, tanto da FEA quanto da BIA, porque muito em breve nós vamos anunciar aí os próximos episódios com outros processos da indústria de alimentos, outros produtos, para que a gente continue nessa série que começou divertida. Espero que continue assim. Tá ótimo, Júlio. Então é isso. Vamos encerrando aqui, né? Lembrando que vocês podem ver esse episódio tanto através da FEA como da BIA, né? No Instagram da BIA, no Instagram da FEA, então a gente vai estar divulgando isso conjuntamente. É isso, gente. Muito obrigado a todos. Obrigado mais uma vez a quem assistiu. Obrigado a Wikibold, especialmente a Luciano, por abrir as portas da fábrica. E até o próximo programa. Tchau, tchau. Até o próximo programa. Obrigada, gente. Foi um prazer. Tchau, tchau.